Olá, turma, boa noite pessoal da AD1, da AD3, boa noite. Vamos lá, chegamos na metade da nossa série de 8 vídeos, né, de 20 minutos sobre as ferramentas do planejamento estratégico. Hoje, conforme eu tinha anunciado no anterior, nós vamos falar sobre a análise PESTAL. E desde já eu só quero hoje de aviso, é só em caso de dúvidas, chame lá no WhatsApp, né? Vamos falar um pouquinho sobre análise PESTAL hoje, nessa terça-feira. Bom, aquele papo de sempre, né? Toda ferramenta tem uma função. A análise PESTAL, ela trata muito sobre análise de mercado, mas no modelo macro, tipo grande, expansivo. Então, eu comentei isso em sala de aula com vocês. O gestor, o profissional em geral, em qualquer área que ele esteja, não só na administração, ele precisa muito estar ciente, deixa eu só me aprumar aqui, do cenário que ele vive, né? E a administração, acho o gestor ainda um nível acima ainda. Ele precisa estar muito ciente do que está acontecendo no seu tempo, porque os acontecimentos que acontecem no ambiente externo, macro, né, eles interferem muito na gestão e, consequentemente, na coisa toda do planejamento estratégico. Então, tem que estar sempre com esse radar ligado, porque quando as mudanças no ambiente externo acontecem mais rápido que no ambiente interno, a empresa está fadada ao fracasso. Quando as coisas fora acontecem mais rápido do que dentro, não vai dar certo a empresa. Bom, é uma ferramenta estratégica, né? Cabe à alta cúpula da empresa. Eu sempre começo a falar do nome, né? E PESTEL, na verdade, é porque os dois modelos estão certos, né? Porque a sigla é em inglês, né, de environmental, né, que é ambiental. Então, quando a gente fala PESTAL, hora eu falo PESTAL ou PESTEL, depende, o tem o mesmo significado. PESTEL cada letra forma um ambiente externo que essa ferramenta vai analisar. Bom, o P é de político, né, essa questão, e não é aquela coisa política partidária não, que está muito polarizado nesses tempos, e não é por aí não, é mais político na hora de que leis e que medidas afetam a administração, o planejamento, principalmente a coisa tributária, a questão dos impostos, né, que está muito ligado à política. O E do PESTEL é econômico, né, economia também anda muito próximo da questão política, mas é uma pasta à parte. Então, os movimentos da economia, se está em momento de crise, se está em momento de recessão ou se está em crescimento. Então, essa ferramenta ela analisa também isso tudo para dar uma perspectiva para o gestor e para a empresa do que fazer com relação ao planejamento, né? Para se posicionar nesse cenário. Bom ou ruim, a empresa tem que saber para ela poder atuar, para ela poder se posicionar, né? O S é de social, daquele ambiente da praça que a empresa está inserida, né? Tamanho da população, taxa de crescimento. Vou só fazer uma apresentação breve, mas nós vamos falar sobre cada uma mais detalhadamente. O T do PESTEL é de tecnológico, né? Todas as inovações tecnológicas, né, elas agitam muito esse mercado, elas têm um impacto muito grande na organização das empresas, na vida cotidiana de todo mundo. Então, quando a gente fala de planejamento, quando a gente quer traçar um diagnóstico, a gente tem que mapear e colocar no radar o que está acontecendo a nível de tecnologia, né? O E ou A é o tal do environmental, é ambiental, tempo e clima, as alterações climáticas, e não é exagero, né, gente? Isso afeta muito o negócio. Como eu disse, a ferramenta análise PESTEL ela é focada para o que acontece fora da empresa, mas tem um impacto dentro, tá bom?
E eu sempre comento, todo vídeo eu comento sobre o trabalho. Mais uma vez, quem for fazer o trabalho, análise do Pestel, que eu também acho uma muito interessante, traga um exemplo de como foi trabalhado nessa empresa fictícia aí. E o L é questões legais, leis trabalhistas, defesa do consumidor, saúde e segurança. Então, são leis de fato já decretadas e o que isso envolve com a empresa. Tá? Tem um pouquinho a ver com P lá de político, tem, mas política é um pouco mais abrangente, né? Fala de tudo. E, já adiantando também, a evolução dessa ferramenta, agora a gente fala muito de Pestel mais porque tem mais E, né? Que tem a questão da ética também, que eu acho que é um assunto muito necessário, especialmente quando a gente fala de Brasil, né? Que tem, ou pelo menos ele é conhecido por ter esse jeitinho brasileiro, né? Então a ética, essa ferramenta também agora tem esse plus, Pestel mais e trata essas questões éticas para a empresa se posicionar contra isso, né? Então vamos lá, já falando a etimologia do nome, vamos falar alguma coisa aqui. Ela é frequentemente usada em colaboração também com a análise SWOT, com as 5 forças do Porter. Então ela complementa aquela análise e dá um cenário muito mais complexo, com muito mais detalhe, dá mais material para esse gestor trabalhar e ver como é que está a situação da empresa dele e assim fazer o seu planejamento estratégico. Já falei do Pestel mais né? Deixa eu ver o que eu falo mais. É uma estrutura de ferramenta usada para analisar e monitorar os fatores macroambientais, ok? Que podem ter um impacto profundo no desempenho da sua cadeia de suprimentos, tá bom? Então tem essa relação com a cadeia de suprimentos. O que é a cadeia de suprimentos? É tudo que a empresa precisa comprar para oferecer o seu produto ou para como é que fala a indústria? Para fazer o seu produto ou para oferecer o seu serviço. Então, os impactos disso na cadeia ambiental. Desculpa. Na cadeia de suprimentos. É porque eu estava pensando em ambiental e aí quando a gente fala que essa relação da análise Pestel, essa análise que ela faz também é relacionado com a cadeia de suprimentos, aí já faz mais sentido. O que política pode alterar, o que clima pode alterar, o que os fatores sociais. E o fato é unânime em todas as empresas. Ninguém pode parar a sua produção, seja de produtos ou serviços, a produção não pode parar, né? Então essa ferramenta ela te dá também um norte para isso. Essa ferramenta é especialmente útil ao iniciar um novo negócio ou para entrar no mercado externo. Então, ou para você começar ou para dar o próximo nível, para dar o próximo passo, é sempre bom ver esse ambiente externo e macro, o que pode afetar a sua empresa, a sua cadeia de suprimentos, ok? Já falei que é uma colaboração, é muito usada em colaboração, em parceria com o SWOT, as 5 forças de Porter, que não por coincidência a gente está trabalhando também nesse modo. E Pestel é a sigla que significa fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais. Aí forma a sigla Pestel, como a gente já falou aqui. Os fatores políticos, para a gente falar mais um pouquinho, para a gente começar, mais do que a FEI legal, o fator político ele leva em conta o nível de intervenção do governo na economia, tá? Impacta muito, né? As medidas, as chamadas medidas econômicas, né, tem sempre um grande impacto e a análise Pestel nesse ponto faz esse inventário, analisa o que está fazendo. Se eu estou fazendo o meu planejamento estratégico para o ano de 2021, eu vejo quais são as tendências, quais são os fatos, como é que está o cenário político atual. Mais uma vez, é um assunto muito delicado, a gente tem que tratar isso com o máximo de isenção possível. Não é a questão de, estou a favor, estou contra, a gente tem que olhar com isenção e se ater aos fatos. A política vigente, o governo vigente, as intervenções na economia estão favorecendo o meu negócio? Se sim, perfeito, a gente mapeia isso, a gente pondera isso. Se não, a gente traça planos de ação e o que pode fazer para se adequar nesses tempos aí que a gente está vivendo. Além disso também, o governo pode ter um impacto profundo no sistema ambiental.
no sistema educacional, na infraestrutura e nos regulamentos da saúde de uma nação. Isso sem dúvida, né? Afeta diretamente, né? Enfim, política é um assunto que você goste ou não, assim. Eu cresci ouvindo que não se discute política, nem futebol, nem religião, mas eu acho que essas coisas merecem sim ser discutidas, e quando a gente discute no nível da socialidade, trocando uma ideia, eu acho que todo mundo cresce com essa discussão, tá? Sem bate-boca, sem ofensa, sem qualquer coisa. Então tem essa análise política, né? Fatores econômicos, vamos lá, o economic. Deixa eu ver o que eu ainda posso fazer de novo. É o que eu já falei, assim, né? Tem a coisa do crescimento econômico, a taxa de inflação, isso afeta muito. A taxa do câmbio, o valor da nossa moeda com relação à dos outros países, taxas de juros, rendimento disponível para os consumidores. Isso é um indicador muito forte, acho que é uma área que precisa ser analisada muito. Então a gente vê que a administração ela é muito abrangente. Então, sem dúvida, isso fala sobre o poder de compra do consumidor, se é o bom momento para fazer investimento ou segurar mais um pouquinho para retrair. Então tem várias questões aqui, dispensa grandes explicações. Eu acho que todo mundo concorda que um gestor ele precisa estar totalmente antenado nessa questão aí. Sociais, né? Aquele meio que a empresa está inserida. Isso é muito importante também. E muda. A gente ouve muito que o Brasil é um país continental, e de fato, assim, você pegar costumes lá no sul, já tem alguma diferença significativa com costumes aqui no norte. A gente tem que ver a cultura e o meio social que a nossa empresa está envolvida. O ambiente social, lendo aqui o slide, que a empresa opera, também tem um impacto profundo sobre o funcionamento. Fatores sociais incluem as influências culturais, a crença, o público-alvo. Por exemplo, um produto ou um anúncio publicitário pode ser considerado ofensivo em determinada cultura em particular. Então a gente tem que ter esse cuidado com o meio que a gente está inserido, e principalmente, isso não é uma crítica, longe de ser, mas nós vivemos numa época do cancelamento, né, e do politicamente incorreto. Então, mais do que nunca, você tem que alinhar ao seu discurso o que é aceitável em 2021. Né? As pessoas não têm mais tolerância alguma, e por uma colocação errada realmente já cancela a sua empresa, né, e tudinho. E isso não é bom nem ruim, são os tempos que a gente está vivendo, e a gente tem que ter esse cuidado. Isso faz parte também desses fatores sociais, né? Usando a palavra social, né, já remete à coisa da mídia social, pode ser uma boa ferramenta, pode estragar tudo também, então tem que ter muito cuidado ao se posicionar nisso daí. Também falar sobre a Pestel, e como eu disse, acho tudo muito interessante. Quando parte assim para humanos, vocês sabem, vocês já conhecem meu estilo, acho tudo muito rico, acho tudo muito bacana. Fatores tecnológicos, né, são um dos fatores mais importantes da análise Pestel. Fatores tecnológicos não são apenas importantes na produção do produto ou serviço, mas também na sua distribuição. Esses fatores ajudam a empresa a explorar formas de comunicação mais envolventes e interação com o público-alvo. Né? Pode afetar as operações da indústria e do mercado de forma favorável ou desfavorável. De fatores tecnológicos, sempre que eu posso, eu sempre lembro e levanto essa bandeira, que a gente está às vésperas de duas revoluções muito grandes que não à toa estão vindo juntos, que é a indústria 4.0 e o 5G. Então, vai levar as coisas assim para um outro patamar assim, instantaneamente, né? Autonomia de máquinas, robôs automatizados, e acho que eu, com certeza em algum momento já comentei com vocês, e diz esses fatores tecnológicos, né? As empresas têm por lei até 2025 se adequar a esses 9 fatores da indústria 4.0, e a empresa não pode, se ela quer ser competitiva, ela não pode se dar o luxo de ficar obsoleta nessas questões. Ela tem que estar sempre com esse olhar aí, tem que estar sempre no radar dela. Ok, refere-se a incentivos tecnológicos, já falamos aqui, né? A questão de P&D, tecnologia vital, e a Pestel também dá uma olhada nisso daqui.
Fatores legais, né? Então aqui entra a parte da assessoria jurídica ou do seu departamento jurídico, se a empresa já tem esse porte aí, se ela tem já esse setor na folha de pagamento. São importantes para todo o cenário, né? Não é uma coisa estática, isso é muito bom, elas vão mudando conforme os tempos, você precisa acompanhar essas mudanças e para ver o que leis estão favorecendo ou estão prejudicando o seu negócio. Elas devem não só saber, como também devem respeitar as regras e regulamentos do país em que estão operando. Então tem uma questão legal, implica multas, perca de licença. Então a questão legal, porque a Pestel lança esse olhar aí, ela é importantíssima para a empresa continuar funcionando. Aí como falando aqui, o mais recomendado é ter um consultor jurídico ou um advogado para ajudá-lo nesse tipo de coisa. Um bom profissional que esteja ligado como isso, que entenda essas leis e que forneça esse trabalho aí. Agora o El Plus, né, que eu acho muito bacana. A adição mais recente ao Pestel é Extra, tornando Pestelle ou Staple em inglês. Isso significa ético e inclui princípios éticos e problemas morais. Mais uma vez a coisa do politicamente correto. Está muito monitorado o conhecimento, o comportamento humano, né? Eu acho isso uma maravilha também. Eu acho que essa consciência está mais forte aqui, as pessoas estão se policiando mais e a empresa pode não ter uma segunda chance se ela cometer alguma questão, se ela ferir alguma questão ética. As pessoas têm uma memória muito boa, inclusive, para guardar o que aconteceu. E questão ética também é para manter a boa imagem, a boa reputação da empresa, que é um capital muito importante. Seja com o seu público, seja com fornecedor, com parceiro. Ninguém quer associar o seu nome a empresas que, por qualquer motivo que seja, tem alguns problemas com relação à ética, né? Vamos lá. Considerar coisas como comércio justo, atos de escravidão e trabalho infantil. A gente pode achar uma utopia, mas está longe de ser. No nosso Brasil continental aqui, existem pessoas trabalhando ainda hoje em 2021 em sistemas análogos à escravidão. Trabalho infantil também, que é uma questão extremamente antiética, bem como tem que ter uma responsabilidade social corporativa. Isso é muito legal também. A empresa tem que devolver um pouquinho para a sociedade, retribuir, né, todo o crescimento e todo o apoio que ela recebe dessa sociedade. Então isso é uma responsabilidade social. Ela tem que entregar alguma coisa de volta, assim, ter um projeto, ter alguma coisa. Não são todas que têm essa responsabilidade social, mas as que têm são muito bem vistas, né? É uma coisa que pega muito bem, passa uma imagem muito positiva, além ainda de ter um plus que tem uma isenção, que tem um desconto nos seus impostos. Como a empresa está fazendo um papel que supostamente que deveria ser do Estado, como a empresa está fazendo alguma causa social, ela ganha um desconto no imposto, porque o imposto ele é recolhido justamente para essas causas, para a assistência da população, para a educação, para o bem coletivo, né? Contribuir com objetivos locais, ter essa parceria com o local, atividades filantrópicas, ativistas ou de caridade. Tudo isso vem no escopo desse novo aí que chegou, que é os fatores éticos. Eu também gosto muito dessas relações, acho muito importante, muito gostoso debater sobre isso. E tem uma figura na apresentação que eu coloquei aí para vocês, que fala em tópicos assim, o que cada uma dessas siglas, já resumindo o que elas envolvem. Bom, essa é a análise Pestel. Ajuda muito como eu disse, só para recapitular, eu sempre recapitulo no final. Para que serve a análise Pestel? Para analisar o mundo que você vive exterior, né? Os impactos que vêm de fora e que pode causar os fatores que vêm de fora e que pode causar um grande impacto na sua empresa. Bom, basicamente é isso, né? Nosso próximo vídeo, ainda tem mais 4, chegamos no final, né?
Queria agradecer a todos. Até o próximo vídeo. Dúvidas me chamem, tá bom? Vamos lá.